Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Parabéns à família pelo pequeno. Logo, logo ele vai crescer, está correndo na salinha. Estou com 2 lá já na salinha. Amém. Irmãos, sentados mesmo, mas com toda reverência ao nosso Senhor, vamos ler a palavra de Deus. Livro de Números. Vamos lá para o Velho Testamento, livro de Números, capítulo 14. Se não tiver com a Bíblia aí, provavelmente vai ser projetado e eu também vou ler aqui na minha versão. Números 14, a partir do verso 1. Números 14, 1. Livro de Números, capítulo 14, verso 1. O tema da pregação hoje é combatendo a murmuração. Alguém sabe o que é murmuração? Murmurar? Sim? Não? Talvez? Então hoje a gente vai analisar um pouquinho a murmuração à luz da Bíblia. Se isso é uma coisa boa, uma coisa ruim, se nós devemos fazer, evitar. E o que a Bíblia nos ensina sobre esse tema. Então, o livro de Números, no capítulo 14, a partir do verso 1, diz assim: Então toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão. E toda a congregação lhes disse: Antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou tivéssemos morrido neste deserto. Porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada? Nossas mulheres e nossos pequeninos serão por presa. Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Constituamos um por chefe e voltemos para o Egito. Indo lá para o verso 26. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: Até quando sofrerei esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, que eles fazem contra mim. Irmãos, feche seus olhos, vamos ter mais um momento de oração. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Oh Deus, nós pedimos, Senhor, nos dê entendimento sobre a tua palavra, Pai. Ministra em nossos corações, ó Pai, quebranta os nossos corações, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos auxilie nesse entendimento, ó Pai, nesta noite, ó Pai, possamos crescer um pouquinho mais, ó Pai, neste dia, ó Pai, subir mais um degrau da fé, ó Pai, nesta noite, Senhor. Fale conosco e nos ensine, ó Pai, aquilo que precisamos aprender nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nós lemos Números 14 e contextualizando um pouco aqui esse cenário, o porquê que as pessoas estavam murmurando e falando dessa forma. Então nós temos um povo que estava no Egito, sendo feito de escravos, oraram, pediram por diversos anos ao Senhor e o Senhor ouviu as suas orações e tirou esse povo do Egito. E esse povo foge para o deserto, na esperança, na fé de encontrar a terra, de entrar na terra prometida pelo Senhor, a terra de Canaã, que foi prometida para os seus antepassados, para Abraão, Isaac, Jacó. Então esse povo está já no deserto, está ali durante algum tempo no deserto. No capítulo 13, então é enviado um líder de cada tribo, então são 12 líderes, 12 pessoas são enviadas para essa nova terra, essa terra prometida, e essas 12 pessoas passam 40 dias fazendo observação, olhando, vendo como é o povo, como é essa terra, se essa terra é boa, como é os frutos, o que ela produz, e eles veem que é uma boa, a terra é excelente. De fato, é uma terra que emana leite e mel, uma terra onde os frutos são vigorosos, mas também as pessoas são pessoas fortes, são pessoas grandes, são pessoas que impõem medo em quem as observa. Então esses espias, esses líderes das tribos voltam
e após seus 40 dias, para informar aquilo que viram. 10 deles focam apenas nas dificuldades, falando que eles não podem combater aquele povo, eles são muito fortes, muito grandes, e eles irão morrer e tudo mais. E 2 deles, Josué e Caleb, falam em meio a toda essa situação, falam, não, mas vamos focar no principal, qual que é? Deus está conosco. A terra é boa, a terra é excelente, tudo que Deus prometeu está lá diante dos nossos olhos. E Deus nos prometeu a vitória, então com Deus do nosso lado, ninguém poderá nos parar, ninguém poderá nos deter, pois Deus está conosco. Quem poderá deter a Deus? Há um homem grande, um gigante, não importa. Deus é maior do que qualquer pessoa. Mas só Josué e Caleb tiveram esse posicionamento de fé. Enquanto os outros 10 ficaram falando outras coisas negativas. Isso levou ao povo de Israel, aquele povo que estava lá no deserto. Milhares, milhões de pessoas estavam lá e começaram a adivinhar. Começaram a murmurar. Começaram a questionar ao Senhor. Novamente murmuraram ao Senhor, falando, Senhor, mas então por que o Senhor nos trouxe aqui? Nos tirou do Egito para nos matar aqui? Antes esse mesmo povo tinha murmurado, falado, Senhor, o Senhor nos tirou do Egito para nós morrermos de fome, e Deus lhes deu a comida. Agora estavam questionando o Senhor quanto ao alcance dessa nova terra, mas eles não tiveram fé no Senhor. E Deus fala aqui, o Senhor nos fala a partir do verso 26, falando para Moisés, para Arão, verso 27, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Ou seja, que não murmura uma só vez, que estava murmurando constantemente. Tem ouvido as murmurações dos filhos de Israel que eles fazem contra mim. Olha só que coisa pesada. Tudo que aquele povo viu, a forma que Deus tirou eles da terra do Egito, eles viram Deus agindo nas pragas contra o povo do Egito. Eles viram o poder de Deus abrindo o mar e eles passando em meio ao mar. Eles viram a mão de Deus lhes protegendo em meio ao deserto, lhes dando o maná, lhes dando o alimento. Quando eles pediram carne, Deus enviou codornas de uma forma extraordinária que eles não recolheram, não menos que 10 cestos cada pessoa. Olha só, 10 cestos grandes de codornas. O que eles queriam, Deus estava provendo. Mas ainda assim eles não tinham a fé necessária. Continuavam questionando ao Senhor, questionando as promessas do Senhor, questionando o poder e a fidelidade do Senhor com aquele povo, questionando as palavras do Senhor. Em outras palavras, estavam praticamente chamando Deus de mentiroso. Quando Deus falava que ia dar aquela terra, e eles falavam, mas será? Estavam questionando o Senhor, murmurando contra o Senhor. E a palavra nos traz esta expressão, murmurar contra o Senhor. Mas, enfim, o que seria a murmuração? Então, para nós sabermos como combatê-la, nós precisamos saber o que ela é. Então, murmuração seria um comportamento humano que envolve um falar mal ou criticar alguém ou algo de forma negativa, e geralmente sem fundamento. Um ato de expressar insatisfação, descontentamento ou desaprovação de maneira furtiva e muitas vezes nas costas da pessoa objeto, alvo da crítica. Ou seja, como os irmãos falaram aqui, reclamar, mas não um simples reclamar. Estava até pensando num exemplo. Imagina que você está no shopping, numa pizzaria, numa lanchonete, e você pede uma pizza. Vamos dar o exemplo da pizza. Você pede uma pizza de calabresa. E quando você vai buscar, te dão uma pizza de queijo. E você vai lá reclamar, falando, você me deu a pizza errada, eu queria de calabresa, você me trouxe de queijo. Você está fazendo uma reclamação. Mas você está fazendo uma reclamação justa, correto? Agora imagine uma outra situação, onde você pede para a sua esposa, fala, amor, busca lá para a gente alguma coisa para a gente comer. E a sua esposa vai lá, toda animada, busca e traz algo para vocês comerem juntos. E você olha para aquele prato e fala, mas, poxa vida, eu não queria isso aqui.
Não gostei da carta disso daqui. Por que você me trouxe isso? Eu queria outra coisa. Poxa vida, logo isso daqui, você sabe que eu não gosto disso daqui. A gente comeu isso aqui semana passada e você começa a reclamar e reclamar e reclamar. Com razão? Não. Sem razão. Só reclamar por reclamar. E só reclamando, em vez de você dar uma solução para aquela situação, você parece que só quer reclamar. Só olha para o negativo, não vê o que a pessoa fez por você, o gesto, a gentileza de ir lá, levantar, buscar, escolher, pensar o que será que ele vai gostar de comer. Ah não, eu sei que ele gosta. Semana passada a gente comeu isso, ele gostou, então eu vou levar de novo. E você faz o quê? Reclama, reclama e reclama, sem qualquer fundamento, sem qualquer razão. Uma reclamação desarrazoada. Isso é uma murmuração. Eu dei o exemplo com o cônjuge, mas imagina você fazer isso com Deus. É muito forte. Mas continuando aqui, então a murmuração é esse ato de falar, de reclamar sem qualquer fundamento. O dicionário traz a murmuração com a seguinte definição: o ato ou efeito de murmurar, murmúrio, falatório, maledicente, calúnia, detração, maldizer. Detração, nesse significado, eu nunca tinha ouvido essa expressão colocada no sentido de murmurar. Detração, para mim, como advogado, é outra coisa que não tem nada a ver, seria relacionado à pena, cumprimento, diminuir, descontar, bater, mas aqui a detração, até busquei o significado, e é um significado muito forte também, que significa depreciação do mérito de alguém ou algo. Detratação, menosprezo, expressão maledicente, difamação. Olha só, quando o povo murmurava contra o Senhor, o que eles estavam fazendo? Estavam depreciando o mérito do Senhor. Estavam menosprezando o Senhor, maldizendo, difamando o Senhor. Quem concorda que o povo naquele momento estava difamando o Senhor, maldizendo o Senhor, falando: por que o Senhor nos tirou da terra do Egito? Por que nos trouxe para cá? Para nos deixar morrer aqui? Mas o Senhor falou que ia dar a terra, diziam Josué e Caleb, e o povo ignorava, falava: não, mas o Senhor, por que isso? Vamos voltar para a terra do Egito, vamos constituir um líder aqui. Esqueceram de Moisés, esqueceram de Arão, esqueceram de todos, esqueceram do Senhor. Por quê? Por conta da sua dureza de coração, por conta da sua falta de fé. São várias as coisas, mas o fato é que eles se afastaram do Senhor naquele momento, estavam longe do Senhor. Seu coração tinha ira, tinha rancor, tinha inveja. Inveja do quê? Inveja do tempo que eles estavam no Egito como escravos. Eles chegaram ao ponto de olhar tudo que Deus estava lhe prometendo à frente e desejar estar lá como escravos. Olha que torpeza, como seu coração estava entorpecido por coisas que nem eles sabiam o que eles queriam. Mas continuando aqui, quais seriam as características da murmuração? Então, falar mal de alguém pelas costas, expressar insatisfação negativa, divulgar informações negativas sem fundamentos, propagar boatos, fofocas, criticar sem oferecer soluções construtivas, desencadear conflitos e prejudicar relacionamentos. Quem aqui já passou por uma situação como essa, onde coisas negativas foram faladas, independente se é você falando ou se você é alvo disso? Coisas negativas foram faladas, desencadeando conflitos, prejudicando relacionamentos, coisas que não eram para resolver um problema, eram para criar problemas. Olha só como nós, quando nós nos colocamos numa situação dessa, nós ficamos indignados, porque isso é uma coisa horrível. Alguém criticar você quando você quer ajudar aquela pessoa. Alguém quando você dá o seu máximo e ela está simplesmente virando as costas. E pior, está te criticando pelas suas costas. E muitas vezes criticando na sua frente também. Pegando tudo que você fez de melhor e jogando no lixo. E é isso que o povo estava fazendo. E digo mais, é isso que nós fazemos, infelizmente, muitas vezes.
quando nós contrariamos aquilo que Deus nos fala, tudo que o Senhor nos fala, nos ensina, e nós viramos as costas e nós fazemos diferente. Nós pegamos, o Senhor ensina assim, mas eu acho que do meu jeito vai ser melhor, vou deixar o Senhor aqui um pouquinho de lado e vou fazer da minha forma. O que a gente está fazendo? A gente está contrariando o Senhor. A gente está pegando tudo que Ele tem de bênçãos, de coisas boas para nós, e menosprezando aquilo, falando, não, mas Senhor, o Senhor está demorando demais, Senhor, eu quero rápido. Já demorou 1 ano, 2 anos, 5 anos. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu vou fazer então do meu jeito, eu vou voltar para o Egito. Lá estava melhor. Para que passar por toda essa prova? Se eu soubesse, eu nem tinha saído do Egito, eu preferia ficar naquela escravidão. E aqui no nosso contexto, a escravidão do pecado, a escravidão que nós estávamos antes de ter esse conhecimento, essa vida com o Senhor. E nós preferimos muitas vezes a vida que nós tínhamos antes, onde nós éramos, entre aspas, livres para fazermos o que nós queríamos, comer o que nós queríamos, ir para onde nós íamos. Mas nós nos esquecemos que nessa nossa pseudo-liberdade, nós nada mais éramos do que escravos do pecado. O povo era um escravo literal, e aqui nós vemos a palavra com essa literalidade. Eles eram literalmente escravos, mas nós éramos literalmente escravos do pecado. E por meio de Jesus nós fomos libertados, mas nós esquecemos isso e insistimos em questionar o Senhor. E isso traz como impactos dessa murmuração em nossas vidas desgaste emocional, estresse, prejuízo à reputação, à imagem das pessoas envolvidas, nesse caso o Senhor, onde nós falamos mal do Senhor para as outras pessoas, mesmo muitas vezes sem nem pensar nisso. Desconfiança, essa desconfiança nos leva a uma falta de fé, desmotivação em buscar ao Senhor, e prejudica relacionamentos. E nesse sentido eu quero falar, o relacionamento que mais é prejudicado é o nosso relacionamento com o Senhor. Quem aqui quer ter um bom relacionamento com Deus? Eu quero. Que bom que você veio nessa noite. Então a gente vai ver um pouquinho mais como você pode melhorar seu relacionamento com Deus. Eu quero melhorar, espero que você também queira, e nós vamos juntos vencermos a murmuração, vencermos a reclamação injustificada, a reclamação infundada. Vamos parar de olhar para o nosso passado. O passado já passou, ficou para trás. E vamos olhar para frente, um futuro com o Senhor. Vamos lá. A murmuração como desafio constante. 1 Coríntios 10:10. Eu vou falando meio rápido os versículos, os títulos aí. Se não der para projetar, eu vou falando aqui, tá? Fica em paz. Mas 1 Coríntios 10:10 fala: E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Fazendo referência a esse texto de Números que nós lemos. Então o apóstolo Paulo nos alerta aqui sobre o perigo da murmuração, que é o que nós estamos conversando aqui nesta noite. Ele relembra os israelitas no deserto, que nós vimos, destacando como a murmuração pode nos desviar do propósito de Deus. A murmuração, quando não controlada, pode se tornar uma cilada em nossa jornada espiritual. O que Deus prometeu para aquele povo? Uma terra que emanava leite e mel. O que Deus prometeu? Uma vida em plenitude com Ele, com o Senhor. E o que o povo almejava? Eles perderam o foco, eles perderam a rota, o propósito de Deus, e estavam almejando uma vida de escravidão em vez de uma vida em plenitude com o Senhor. Mas nós não podemos nos esquecer de qual que é o nosso propósito. De nós obedecermos ao Senhor e não nos esquecermos da nossa vida com Ele, é o nosso principal alvo. Como consequência da murmuração na nossa jornada espiritual, nós vemos em Números, capítulo 14, 27, capítulo 14, verso 27, que quando Deus fala: Até quando hei de suportar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. E nós vemos que a murmuração ela não só desagrada a Deus, ao Senhor, mas também tem consequências graves em nossa jornada espiritual.
E a murmuração pode nos afastar da plenitude das promessas divinas. O que aconteceu com aquele povo que estava murmurando? Então eram para eles entrarem naquela terra prometida, aquela Canaã, aquela terra que emanava leite e mel. Mas toda uma geração foi privada de viver aquela vida plena prometida pelo Senhor. Nós vemos que todos que estavam acima de com 20 anos ou mais não entraram na terra prometida. Eles ficaram 40 anos peregrinando pelo deserto. E o Senhor falou plenamente para eles. Eles ficaram 40 dias na cidade observando, então ficaram 40 anos no deserto. E toda aquela geração não entrará e não entrou na terra prometida. Toda aquela geração, exceto Josué e Caleb, que mantiveram a sua fé. Aqueles que não murmuraram, que se mantiveram firmes, então puderam desfrutar de tudo que Deus havia prometido. Nós vemos as consequências qual que é. Nós nos afastamos do Senhor e das suas promessas. Nós deixamos de viver tudo aquilo que Deus tem de melhor para nós. Então, um alerta contra a murmuração na nossa caminhada cristã. Filipenses 2,14 diz: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Olha só, ele não fala só deixar de murmurar uma vez ou outra, de vez em quando pode ou não. Ele fala, fazei, determina, é uma ordem. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. E Paulo em Filipenses nos exorta a fazer tudo sem murmurar, sem contenda, sem brigar, sem criar situações de conflitos, pois a murmuração é contrária ao espírito de união e humildade, que deve caracterizar a nossa vida cristã. Olha só, o que deve caracterizar? Um espírito de união e humildade. Quem aqui quer que Deus repouse um espírito de união e humildade sobre a sua vida nessa noite? Quem quer um espírito de união e humildade na sua casa? Um espírito de união e humildade na sua família? Glória a Deus, que bom seria, né, irmãos? Todos os dias vivermos em união, humildade, quantas coisas, quantos conflitos poderiam ser evitados, mas vamos buscar isso, vamos orar para que Deus provê isso em nossas vidas. A murmuração e a descrença na providência de Deus, em Números 14:11, disse então o Senhor a Moisés: até quando me desprezará esse povo e até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que tenho feito no meio dele? Quando murmuramos, nós questionamos a provisão do Senhor, nós questionamos tudo que Deus nos prometeu. Deus fala, até quando esse povo não crerá em mim? Viram tudo que foi feito no Egito? Viu tudo que está sendo feito? Quanto está sendo cuidado? E a murmuração nada mais é do que um sinal de falta de fé. A murmuração é exteriorizando aquilo que está dentro. O que está dentro? Não creio no Senhor. Então o que eu vou falar? Vou falar coisas que eu não creio no Senhor. Ah, Deus vai nos levar em segurança. Não, mas eu não creio, por isso eu falo, questiono. Deus não irá nos dar segurança. Nós iremos morrer, porque lá dentro eu não estou crendo no que Deus nos prometeu. Eu não estou crendo que Deus irá nos proteger. Nós precisamos agradecer a Deus. E o agradecimento tem um papel primordial na prevenção da murmuração. 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vou ler novamente. Em tudo dai graças. Em algumas coisas, não em tudo. Nas coisas boas, ruins, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus. Ou seja, qual que é a vontade de Deus? Que nós sejamos gratos. Em Cristo Jesus para convosco. O que Paulo está nos ensinando aqui nessa carta? Que ações de graça são antídotos contra a murmuração. E nós precisamos cultivar uma mentalidade agradecida. Quando nós fazemos isso, a nossa perspectiva muda, nós começamos a reconhecer as bênçãos divinas
em todas as situações, em todos os momentos. Quando você bate o carro, você não fica murmurando, Deus. Mas por que, Deus? Porque olha só, eu sou um crente tão bom, até dei o dízimo esses dias atrás, fiz uma oferta lá para o pessoal, e agora aqui eu venho e bato o carro. Você está agradecendo a Deus, sendo grato? Está dando graças a Deus por tudo? Não. Você está murmurando, irmão. Quando na verdade você deveria olhar e falar, Deus, estou inteiro, obrigado, Senhor. O Senhor está cuidando de mim. Obrigado, o Senhor está me protegendo. Poderia ter um pedestre passando aqui, ter sido atropelado, mas nada demais aconteceu. Estou vendo que o Senhor está me protegendo todos os dias. Quando eu acho que é uma coisa ruim, não, é uma coisa boa. Deus está nos protegendo. Deus está a cada momento nos moldando, nos forjando no fogo, na fornalha, na prensa. Quando nós achamos que nós estamos numa situação ruim, não, nós estamos numa situação boa, uma situação, uma oportunidade de crescimento. Nós não podemos reclamar, nós temos que agradecer por aquela oportunidade de crescer, de nos desenvolver em algumas situações específicas que nós precisamos sim, dia após dia, desenvolver e crescer, sendo gratos ao Senhor. Ler também Tiago 5:9. Diz, não vos queixeis, irmãos, uns dos outros, para que não sejais julgados, eis que o juiz está à porta. Olha só essa advertência, para que nós não nos queixamos, nós não murmuramos uns contra os outros, pois a murmuração pode se infiltrar em relações fraternas na nossa família, com os nossos amigos, causando divisão e enfraquecimento à nossa unidade. Devemos, em vez disso, encorajar e suportar uns aos outros. Ou seja, irmãos, não fica apontando o erro dos outros. A menos que você tenha uma palavra de sabedoria, uma palavra de edificação, para falar, irmão, você errou aqui, mas, olha só, a palavra de Deus fala assim, e assim, eu já passei por essa situação, e se você fizer dessa forma, eu fui vitorioso assim, ou então eu quebrei a cabeça dessa forma e aprendi que assim é melhor. Olha só, uma palavra de sabedoria, uma palavra de ensino. É muito diferente de você simplesmente chegar, irmão, você errou aqui. Virar as costas e ir embora. Você está fazendo o quê? Você está apontando, criando uma divisão, uma contenda. Nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos e por que nós falamos. É para ajudar? Amém, fale. É para causar divisão, atrito, para desabafar uma coisa que você precisava pôr para fora, porque aquele irmão, aquela pessoa, você não aguenta mais aquilo? Irmão, fale com o Senhor que é melhor. Fale com Deus e Ele vai tratar isso, não na pessoa, em você, em nós. Quando nós ficamos apontando muitas pessoas é porque nós precisamos mudar algo. Algo está errado com nós. Quando nós mudamos em nós, a gente começa a ver o mundo de uma forma totalmente mudada, totalmente diferente. Nós temos a necessidade de cultivar uma atitude positiva. Eu gostaria de ler um outro texto, são muitos textos dessa noite, até para nós vermos o quanto Deus pega nessa situação da murmuração, de deixar a negatividade, de aumentar questões positivas, questões que vão nos auxiliar e nos trazer para perto do Senhor. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha só, eu estava falando agora sobre nós não ficarmos apontando, falando e questionando os defeitos das pessoas, dos irmãos, dos familiares. E aqui a palavra nos fala para fazermos o quê? Nos apegar nas coisas boas. Essa pessoa que está do seu lado tem algum defeito? Um defeito? 10 defeitos? 50 defeitos? Mas a palavra do Senhor nos fala, apegue-se às coisas boas. Essa pessoa tem uma virtude? Tem uma qualidade, 10 qualidades, 50 qualidades, não importa. Nós devemos nos apegar e nos nossos relacionamentos ao quê? As qualidades, as virtudes.
Os defeitos nós vamos tratando, mas o que a palavra nos fala? Tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algo de bom, por menor que seja, está lá escondidinho, mas tem uma coisa de bom naquela pessoa, de bom naquela situação, se apegue a isso, e nisso pensai. Isso é o que você tem que colocar na sua mente, isso é o que você deve deixar descer para o seu coração, as coisas boas. Porque quando nós pensamos em coisas boas, nós não focamos em coisas ruins. Se nós não focamos em coisas ruins, nós não falamos coisas ruins, nós não falamos sobre coisas negativas, nós não murmuramos. A transformação da nossa mentalidade é crucial para vencer a murmuração. Então, Filipenses, Paulo nos orienta, e nós lemos aqui, a pensar em coisas verdadeiras, nobres, justas, puras e amáveis. Cultivar atitudes positivas que nos capacitam a superar circunstâncias desafiadoras. Num momento de lutas, igual a Leia iniciou falando aqui, iniciou o culto, falando sobre lutas, sobre situações difíceis, o que é que nós devemos nos apegar? Na luta em si, nas dificuldades, ou em como nós podemos vencer, ou em como nós podemos crescer, como já foi mencionado, o que eu posso extrair de bom daquela situação. É isso que nós devemos fazer. Já indo para o final, não quero me alongar muito. A transformação do coração como antídoto à murmuração. Salmo 19, 14. O que o salmista nos fala aqui no Salmo 19, 14, está sendo projetado, preste atenção nessa palavra. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Rocha minha, meu Redentor. Nós estamos a noite inteira falando sobre murmuração, sobre falar palavras ruins, sobre falar palavras negativas, se apegar a situações e coisas ruins. E o que o salmista está desejando aqui? O que ele fala? Que sejam agradáveis as palavras da minha boca. Ou seja, tira toda a murmuração de mim, Senhor. Tira toda a coisa ruim que está em mim. Não me deixe falar coisas ruins, negativas, Senhor. Que as palavras da minha boca sejam agradáveis. E ele vai além. Não fala só do que sai da boca, mas fala do que está no coração. E a meditação do meu coração perante a sua face. Seja agradável a meditação do meu coração. E não é só o que a gente fala, mas também o que a gente pensa e sente. Que não adianta nada a gente se omitir e lá dentro você está irado, está com toda aquela murmuração presa dentro de você. Mas que seja agradável. Eu quero que essa seja a nossa oração nesta noite. Você pode repetir comigo? Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. O que o salmista está nos lembrando aqui? Que as palavras da nossa boca são reflexo do nosso coração e nós devemos buscar a transformação do nosso coração por meio da oração e meditação na palavra de Deus. Isso é essencial para nós vencermos o quê? A murmuração. Já concluindo aqui, irmãos, vencer a murmuração requer vigilância, gratidão e uma mudança de perspectiva. Ao enfrentarmos lutas na nossa jornada cristã, nós lembramos de que a murmuração é um obstáculo a ser superado pela fé. Que em nossa caminhada espiritual possamos ser conhecidos pela gratidão, pela confiança em Deus e pela edificação mútua, e não pela murmuração. E oremos para que o Espírito Santo nos ajude a vencer a murmuração
e a refletir a glória de Deus em tudo o que fizermos. Amém? Quem aqui quer vencer a murmuração em sua vida? Quem aqui quer deixar de ser um murmurador de hoje em diante? Quem aqui quer ter um coração que medita na palavra do Senhor, um coração agradável ao Senhor? E quem quer aqui ter palavras doces que saem da sua boca, palavras que refletem um coração quebrantado, um coração cristocêntrico, um coração que medita, que suas palavras possam ser deleite para aquelas pessoas que estão ouvindo e possam refletir tudo aquilo que o Senhor está nos ensinando nessa noite. Você quer? Eu quero. Eu preciso. Preciso mudar meu coração, preciso mudar as minhas palavras, minhas atitudes. E eu peço nessa noite que Deus conceda a graça a mim e a você, para que possamos juntos superar este obstáculo que impediu o povo naquele tempo que saiu do Egito, mas não saiu da escravidão. Impediu o povo naquela época, mas que não irá nos impedir, pois nós estamos aqui, vendo o que eles fizeram de errado e não repetiremos isso em nossas vidas. Nós fazemos o melhor, faremos o melhor em nome do Senhor, para glorificarmos o nome do Senhor nesta noite, em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, coloque-se de pé. Venham aqui à frente, vamos ter um momento de oração agora, conduzido pelo nosso querido pastor Gil. Quer esse microfone aqui, pastor? Amém? Vem aqui à frente, o Júlio vai fazer um fundo musical bem bonitinho pra gente. Sim, glória a Deus. Pode puxar aqui, tá? Transmissão. Glória a Deus. Amém? Quantos foram abençoados? E palavra maravilhosa, hein? Parabéns. Obrigado, pastor. Obrigado. Graças a Deus. Como é tremendo isso, né, irmão? Nós compreendemos que a murmuração é algo que fere o coração de Deus. Por isso a gente tem que vigiar a nossa boca. A Bíblia diz que aquele que controla a sua boca consegue controlar todo o seu ser. E a gente não deve ser como uma mula, né? Como um burro, alguém que precisa de um cabresto, um freio na nossa língua. Não, nós possamos ter domínio próprio, que possamos ter o controle e o governo do Espírito Santo.